como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Incline vossa cabeça neste momento. Grandioso Deus e ó Pai Celestial, viemos até aqui nesta noite, ó Pai, com o nosso coração compungido, ó Pai, com o nosso coração contritado e aberto para a Tua palavra, ó Deus. Pai amado e misericordioso, toma conta de cada necessidade, cada homem, cada mulher, cada criança que entrou pelos marcos dessas portas essa noite, que possa ser assistido por Ti, ó Pai, que possa ser beneficiado pelo Teu poder, ó Pai. Cada um que veio buscar uma bênção, que possa levar para suas casas aquilo que está projetando em seu coração, ó Deus. Aquele que está precisando de força, que saia fortalecido nessa noite aqui, ó Pai. Aquele que está precisando, ó Deus, de uma porta de emprego, que possa nessa noite encontrar para suprir as suas necessidades, ó Pai. Pai amado e misericordioso, contempla as necessidades e a sinceridade de cada coração. Que o Senhor abençoe segundo a sua infinita misericórdia, ó Pai. Que possamos sair daqui nessa noite mais fortes do que entramos, revestidos pelo Teu poder, ó Pai. Que possamos criar uma atmosfera de vitória e levarmos para nossas casas, Senhor. Possamos sair daqui nessa noite com o nosso coração contritado pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há
Sinta-se à vontade para louvar o Senhor. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Se os irmãos sentirem de vontade de ficar em pé, pode ficar. Se quiser sentar, pode ficar sentado. Mas vamos adorar ao Senhor com toda a nossa força, porque o nosso Deus é o único que é digno, né? De receber toda a honra e toda a glória. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. 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 Por isso tudo que eu tocar abençoado será. 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 Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante comigo esta canção. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se tem paz no coração, levante a mão. Se vem de Cristo a sua fé, fique de pé. Vamos todos se assentar. Um sorriso vamos dar. E agora, baixinho, bate palma. Bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. E agora, baixinho, bate palma. Bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Amém. Nós vamos ter a parte das ofertas. Logo após a irmã Maristela Garcia estará cantando o seu hino especial. Que Deus o abençoe a cada um de nossos irmãos. Que é o visitante ali, Gelson Alano, e uma convidada. Vamos fechar nossos olhos e vamos inclinar o nosso rosto em reverência ao nosso Deus. Senhor Jesus maravilhoso, muito obrigado, Senhor Jesus, por este dia que Tu tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio de estar aqui em Tua casa de adoração. Muito obrigado, Senhor, por cada um que Tu tens movido em seu coração para estar aqui nesta noite. Que nenhum saia da mesma forma como entrou aqui, Senhor, mas que eles possam pegar a sua porção nesta noite e sair daqui regozijando, Senhor, cheio da Tua graça e do Teu amor, com o desejo de Te servir a cada dia mais, Senhor. Senhor Jesus, também abençoa essas ofertas,
pois ela faz parte da sustentação de tua causa. Abençoa cada ofertante e dizimista, que nada falte em seus lares, Senhor. E receba, Senhor, a nossa adoração em forma dessas ofertas, pois nós dedicamos em teu precioso nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.
amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Se os irmãos pudessem se colocar de pé, e com esse hino nós estaremos passando para o pastor, soldado ferido. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que só
abrir suas Bíblias e nos acompanhar no Salmo de número 65. Versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. E pela sua força consolida os montes cingidos de fortaleza, que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Com as nossas cabeças curvadas, precioso e querido Deus, nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua casa nesta noite. Nós te agradecemos por este privilégio, Senhor. E oxalá que nós possamos ter este entendimento dado por ti, para entender, Senhor, a extensão de tua misericórdia, de entender aquilo que o Senhor está fazendo por nós, aquilo que o Senhor está fazendo pela classe gentílica, Senhor, antes que esta graça se encerre, Senhor. Permita, Senhor, que a sua palavra tenha o lugar principal em nossas vidas, Senhor. Permita que ela possa prescrutar, que ela possa examinar os nossos corações, Senhor. E que ela possa, Senhor, ser aquela eficiência que o Senhor nos tem enviado para esta finalidade. Esta palavra eficiente, esta espada que corta pelos dois lados, Senhor, para que possa cortar todos os tendões malignos, meu Senhor, e sempre, Senhor, cercar a nossa vida de benignidade, conforme o Senhor tem prometido, e cada necessidade dessa noite, Senhor, possa ser suprida por Ti. Nós pedimos isto, Senhor, nos transportando para o Teu serviço. Um louvor e ação de graça, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos, a igreja, tome os seus lugares. Recebam a nossa saudação em Jesus Cristo, todos aqueles que fazem a sua parte, o seu esforço. Recentemente que nós estamos então retornando, daquele tempo de férias, em que o pessoal se espalha um pouco, e viaja, vão a uns lugares e outros a outros. E isso é normal que aconteça, em todos os lugares acontece assim. Mesmo quando eu visitei a igreja do pastor Amós, em Porto Alegre, ele estava um pouco assim, parece que meio constrangido assim um pouco, porque tinha um número resumido de irmãos, e ele estava justificando isso todo pastor justifica isso, Mas a gente, de toda forma, foi muito abençoado, porque a gente tinha desejado, ele merecia isso, e ele ficou muito contente, e com uma porta aberta para que a gente visite alguma outra oportunidade, quem sabe com alguns irmãos mais. Eu até nem estendi esse convite, porque eu dependia saber se isso iria dar certo ou não. Então nós vamos agradecendo a irmã Sandra, que está de volta, ocupando aqui o seu lugar, Deus possa abençoar, Outros irmãos que às vezes eu vejo que a irmã Miriam ali também, nem sempre ela consegue. Os irmãos sabem que ela nem sempre consegue assistir o culto da noite. Ela vem às vezes nas quarta para a oração, mas
eles têm algum trabalho ali no final de semana, então a gente sabe, mas vale a pena aqueles que fazem o seu esforço, né, para estar aqui, e isto é bem aceito da parte de Deus, né. Nós agradecemos a mais irmãos, né, os irmãos que estão lá mais nas últimas cadeiras, né, são irmãos que também estão já nos visitando. Irmão aqui desse lado, eu creio que esteve na outra, ou não sei se uma ou duas, não posso lembrar, mas ele já esteve aqui, né, assistindo conosco, e nós ficamos agradecidos aí pela sua presença aqui com nós, né. Esforço da irmã Céia também, né, do irmão Dix também, né, que depois nós justificamos mais no final. Os irmãos sabem que ele é caminhoneiro, né? E caminhoneiro tem essa condição de trabalho, surge as viagens, né? Mas ele, mesmo assim, faz esse esforço para estar aqui nos ajudando quando é possível, né? Estar nos ajudando aqui na parte da música. Então nós vamos também justificando os irmãos que nós cancelamos o culto passado, porque era uma fase de feriados carnavalescos, e que muitos irmãos até não gostam de se deslocar de casa nessas oportunidades, né? Então nós aproveitamos com isso e estendemos a nossa viagem. Nós iríamos para voltar domingo, e eu quero dizer para os irmãos de antemão que é muito forçada a viagem domingo, né? O irmão Robson e o irmão Renan, que viajaram conosco, e enquanto é longe, né? Essa distância que nós fazemos para sair lá no domingo de manhã para estar aqui, e nem sempre dá tempo de tomar um banho e já vir para o culto, né? Mas não é alegando isso, né? É que nós aproveitamos lá, domingo nós somos mais 100 quilômetros da onde nós estávamos, e fizemos mais um culto lá no vizinho país já no Uruguai, em Rivera, aonde nós sempre que estávamos naquela região, nós sempre visitamos os nossos irmãos ali, sempre tivemos um entrosamento com eles. E depois a gente dará mais outros detalhes, talvez em live, se é possível. Ali a gente tem mais um tempinho para nos assentar para aquela finalidade, né? Eu acho que todas as coisas têm lugar, não é? Não é verdade? Que tem muitas coisas boas que você não pode conversar no culto, né? Mas você pode conversar particularmente lá, num bate-papo pessoalmente com a pessoa, em casa, né? São boas conversas, não tem nada de mal, mas não o culto já não pode ser envolvido com um bate-papo, né? O culto, é o momento de cultuarmos a Deus. Vocês estão aqui para cultuarmos a Deus? Amém. Estão aqui para cultuar a Deus? Amém. Ah, certo. Então tá bom. Então, nós voltando aqui, o nosso assunto feliz são aqueles que fazem parte das promessas de Deus. Eu creio que não existe nenhuma pessoa aqui neste lugar, só pelo fato de você estar aqui, e você não queira ser participante das promessas de Deus. Eu creio que todos querem, não é verdade? Todos querem ser participante das promessas de Deus, não é? Agora tem que ser como da forma que Ele determina, não da forma que nós. Por isso que nós lemos esse versículo aqui, não é? Esses versículos aqui do Salmo 61, que fala de bem-aventurado. E possivelmente, se Deus o quiser assim, nós vamos falar um pouco sobre bem-aventuranças, né? Para que você entenda que bem-aventuranças são um dos maiores sermões que Jesus pregou, que está contido aqui em nossa Bíblia, em Mateus capítulo 5, quando ele se assentou no Monte das Oliveiras e começou então a
mencionar os requisitos. Aqui nesse salmo que nós lemos diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhe, quer dizer, Deus escolhe, né? Bem-aventurado aqueles a quem tu escolhes, para que habitem em teus átrios, e nós seremos satisfeitos, né, com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Veja bem que nós estamos ali mostrando para os irmãos através do programa na Rádio Web, que aquele átrio que era a casa, a tenda ambulante onde Deus habitava, para que Deus pudesse habitar entre o seu povo. Veja como Deus providencia as coisas, que mesmo no deserto tinha um lugar para Deus habitar entre o seu povo. E não deixava por menos. A glória divina, a glória da Shekinah, não deixava de vir ali naquele lugar, porque aquele era o lugar onde Deus escolheu. E o lugar que Deus escolhe, Ele se faz presente. Você crê assim? O lugar que Ele escolhe, Ele se faz presente. Logo assim, Ele tratou de escolher, de nos escolher. Bem-aventurado a quem tu escolhes. Você pode ver que às vezes as pessoas, vamos deixar esclarecido, que as pessoas procuram se aproximar de Deus, às vezes com interesses diversos, né? Há muitos interesses na forma das pessoas que se aproximam de Deus, né? Às vezes para escapar de uma situação, para livrar-se de uma enfermidade, de um problema, de uma melhoria de trabalho, de ter uma melhor sorte, enfim, né? Eu estou dizendo isso para esclarecer as pessoas, porque por isso é a razão que existe tantas religiões, porque as religiões, elas exploram o desejo das pessoas. Então, uma vez que elas exploram o desejo das pessoas, elas sempre vão encontrar pessoas para estarem ali em seus cultos. E sempre pessoas vão desejar igrejas, denominações. Mas o verdadeiro Filho de Deus, depois de ele entender, depois de ele ser esclarecido, não existe nada melhor que a palavra de Deus. Não existe nada melhor que as promessas de Deus. Você está entendendo? Não existe nada melhor que as promessas de Deus. Glória a Deus. Ou existe alguma coisa melhor? Eu não conheço. Não existe nada melhor que as promessas de Deus. E você ser incluído nestas promessas, né? Porque daí você vai encontrar que vale a pena a sua vida. Vale a pena o seu viver, vale a pena o seu esforço, vale a pena você ir ao trabalho, voltar para casa, ter uma hora para levantar, ter um controle, né, de horário, principalmente quando você está trabalhando, né? Você sabe que você está cumprindo um objetivo, você está tratando de uma família, você está fazendo isto no sentido de cumprir o seu ministério, a sua parte aqui na terra, mesmo que você não seja um pregador, mesmo que você não tenha um dom especial, você tem o dom da salvação, o dom para servir a Deus, porque desde que foi invocado, quantos aqui já foi invocado sobre as suas vidas o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo? Vocês poderiam levantar a mão por bondade, os que já tiveram o nome do Senhor Jesus invocado nas suas vidas. Muito bem, né? Então, esse nome foi invocado nas suas vidas para que você tenha um direito ao dom do Espírito Santo, o dom da salvação, o dom de ser salvo. Você acha que é uma pouca coisa? Deus te dá o dom de ser salvo, quando você não tinha nenhuma forma de merecer salvação, e Ele te proporcionou, te dando este dom. Você deveria fazer a maior gritaria, você deveria levantar as mãos, você deveria dizer: o meu time está ganhando, eu sou mais do que vencedor, por causa daquele que me amou, não porque eu amo, mas porque Ele me amou primeiro, e dedicou a sua vida por mim.
Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esta maneira tem que ser dedicada a Deus. Ah, mas há alguém que grita, há alguém que dança, há alguém que faz isso e não vive verdadeiramente. Deixa com ele. Faz você a parte que lhe cabe e deixa o outro fazer a parte que lhe cabe. Ninguém está aqui para fiscalizar, nem se intrometer na vida de ninguém. Todos estamos aqui para agradecer a Deus. Todos estamos aqui para servi-lo. Todos estamos aqui para receber a porção que Deus tem para você. Deus tem uma porção para você ou não tem? Tem ou não tem? Se o seu coração está aberto, tem uma porção para você. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vamos adiante. A quem, bem-aventurado, a quem tu escolhe, não é? É além da nossa escolha. E isso vem para o Novo Testamento. Isso não fica lá no Velho Testamento. Porque Jesus disse assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. E eu vos designei para que vades e deis fruto, e os vossos frutos permaneçam, e os vossos frutos não sejam aqui, somente os vossos frutos cheguem no céu. Aleluia, aleluias, bendito seja Deus, né? Então, essa é a maneira certa, é a maneira comprovada. Então, ela vem do Velho para o Novo Testamento, porque o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo, o mesmo Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento, não é? Porque Jeová significa Jesus Salvador. Amém? Amém? Não, Jesus não poderia ser Jesus mesmo que ele cumpriu o papel de filho. Filho porque teve um corpo que nasceu. Filho é o corpo, não é? Vá guardando isso, não vá se misturar com aqueles que andam por aí, tem aí por aí doutrina de mãe de Deus. Você crê que Deus tem mãe? Opa! Então, se Deus tem mãe, tem que ser uma deusa, né? Então, quem que cria esse tipo de coisa, né? Quem que cria esse tipo de coisa? As coisas são criadas, as coisas não são bíblicas, né? Maria foi bem-aventurada porque ela foi a mãe do corpo físico, do corpo que Deus habitou. Esse corpo foi filho, né? Mas Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus sempre existiu de si mesmo, né? Não teve ninguém antes dele, por isso que a Bíblia registra assim: no princípio criou Deus, porque não tinha nada outra coisa que pudesse criar. E quanto tempo ele existia antes, isso não tem condições de saber, porque era eternidade. Nós só sabemos depois que começou o tempo dali para cá. O tempo foi um parênteses que abriu na eternidade. Depois, quando o tempo se conclui, né? Que se conclui o tempo, tudo que é tempo vai se concluir, aí volta para a eternidade e cumpre-se então a finalidade pela qual Deus criou a terra, pela qual Deus criou o homem. Nada se perdeu, todas as coisas têm que acontecer, não é? Se as pessoas que as pessoas por motivo do pecado, é por motivo do pecado que as pessoas sofrem, que as pessoas adoecem, que as pessoas vivem vida difícil, que as pessoas lutam, né? Os povos lutam, todos eles são por motivos do pecado. Porque você pode olhar na Bíblia, eu já tenho mostrado isso para vocês algumas vezes, que se os homens buscassem a inteligência de Deus e tomassem as bases da Bíblia, eles nunca criariam outro tipo de lei, outro tipo de estatuto, outro tipo de constituição. A própria Bíblia serviria de constituição para eles. Então não teria que fazer emendas, não teria que fazer mais isso aqui, melhoramento e fazem melhoramento e pioramento, porque eles estão sempre mexendo numa coisa, eles querem estar mexendo. O homem quer ter sempre uma coisa que ele esteja mexendo e discutindo. É isso que o homem gosta, o homem natural. Mas o homem espiritual não. O homem natural, o homem espiritual, depois eu vou ver se eu tenho tempo aqui. Se eu tiver tempo, eu vou mostrar um pouquinho que se nós queremos ser
desejamos ser bem-aventurados de acordo com as palavras de Jesus? Você quer ser bem-aventurado por si ou pelas palavras de Jesus? Ninguém fala. Quem quer ser bem-aventurado por si próprio? Levanta a mão. Quem quer ser bem-aventurado pelas palavras de Jesus? Amém. Então vamos ouvi-las. Vamos ouvi-las. Aleluias. Vamos um pouquinho aqui para o Novo Testamento. Vamos um pouquinho aqui para o Novo Testamento, Mateus, capítulo 5. Né? Vale a pena você, e até fique com a sua Bíblia aberta aí. Né? Pode ficar com a sua Bíblia aberta aí. Né? Mateus 5. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha aí, então já é uma promessa de ser herdeiro do reino dos céus. Esses pobres de espírito, você pode ler quase que em qualquer Bíblia, até na Bíblia Scofield, você vai encontrar sempre a mesma expressão. Mas se você tomar pelo contexto da Bíblia, você vai ver que isso, de acordo com vindo do hebraico, é bem-aventurado os humildes de espírito. Essa palavra pobre significa humildes de espírito, porque humildes é uma qualidade. Você se lembra que Jesus disse que nós devíamos aprender dele, porque ele era manso e humilde de coração, para nós achar descanso para nossas almas? Lembram ou não lembram? Lembram, né? E isso está lá, eu creio que é Mateus 11, né? Mateus 11, 29. Então, se Deus em carne, ele tomou uma posição de ser humilde, eu creio que já está indicado para nós que este é um requisito que requer de nós sermos humildes, porque deles, dos humildes, é o reino dos céus, viu? E dando uma passada diferente, rapidamente, né? Porque isso eu posso ir mais adiante aqui, eu posso até ir mais adiante um pouquinho aqui para mostrar para os irmãos que como que Jesus foi humilde. Eu posso mostrar para vocês aqui na carta aos Filipenses, né? Na carta aos Filipenses, se vocês querem aí também acompanhar em sua Bíblia, no capítulo 2 de Filipenses, essa carta é muito preciosa, capítulo 2 de Filipenses, versículo 8, e achado na forma de homem, ele não era homem, ele era Deus, mas achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e até a morte de cruz. Então jamais ele permitiria ser preso, jamais ele permitiria ser massacrado, ser açoitado, ser chicoteado, como foi, carregar a cruz, ser pregado, ser crucificado. Jamais ele permitiria isto, irmãos, se não fosse por obediência, porque você sabe que esta foi a oração dele lá no Getsemane, dizendo que se era a vontade de Deus, que passasse dele aquele cálice, que ele devia tomar, mas se não pudesse passar, porque fosse a vontade de Deus, então que fizesse a vontade de Deus. Então ele sacrificou-se a sua vontade e permitiu a vontade divina. Então aqui diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então,
você veja que ele foi exaltado porque primeiro ele se humilhou. E isto é Bíblia pura, porque Jesus disse: aquele que se humilha, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, Deus é quem deve nos exaltar. Você sempre tenha o cuidado de não permitir que o inimigo te conduza a te exaltar, mas deixe que Deus te exalte, porque essa é a exaltação de Deus, e Deus é muito cuidadoso com isso, e eu vou provar para vocês ainda, mas já que nós temos lendo a Escritura, eu vou comprovar isso. Eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês. Vocês sabem que Deus teve um cuidado tão especial, teve um cuidado especial com os discípulos, teve um cuidado especial com Paulo, teve e tem um cuidado especial com nós. Mas para isso, você encontra na carta de 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 7, que Paulo, mediante as visões e as revelações que ele teve, porque você sabe que Paulo foi chegando assim ao terceiro céu, quer dizer, ele foi em outra dimensão, ele viu coisas, ele ouviu coisas que ele não podia relatar. Ele mesmo disse que ao homem não convém referir. E hoje nós entendemos que Deus não permitiu que Paulo referisse as coisas que ele viu lá do outro lado, para que pudesse isso ser deixado para o nosso mensageiro, para o último mensageiro. Isso foi Deus mostrando, não é para te mostrar. Eu levantarei o último mensageiro, e o último mensageiro mostrará, e o último mensageiro, ele foi na outra dimensão, ele foi até a sexta dimensão, ele encontrou nossos queridos ali, ele abraçou nossos irmãos. Você crê nisso? Você crê nisso? Para mim isso foi uma grande bênção, um dia que eu conheci isso, porque que eu escutei isso, porque eu estava há algum tempo, 10 anos no Evangelho, e jamais alguém tinha visto alguém, ou pelo menos ter a certeza de alguém que foi do outro lado, de alguém que confirma com a Escritura. Não é aquele que viu alguma coisa e que às vezes não confirma com a Escritura, mas este viu e confirma porque ele abraçou aquelas pessoas. Você crê nisso? Porque elas diziam: meu precioso irmão, e ele viu ali pessoas jovens, e ele disse que foi perguntado a ele, a voz perguntou: conheces essa jovem? Aquela que estava ali aparentando uns 18 anos, e foi dito: ela tinha quase 90 quando tu conduziu ela para Cristo. Ele ficou sabendo que ali estava aqueles que ele tinha ganhado, aquele que ele tinha alcançado. Nós devemos estar incluídos ali, porque nós somos alcançados por esta mensagem. Você tem sido alcançado por esta mensagem. Graças a Deus por isso, aleluias. Saber que nós temos uma família do outro lado nos esperando. Nós somos mais do que vencedores. Nós não temos razões de ser igrejeiro. Nós não podemos ser umas pessoas bitoladas, porque nós somos mais do que vencedores. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. É você um bem-aventurado? Aleluias! Graças a Deus. E para que Deus foi tão cuidadoso, que Deus chegou a permitir um espinho na carne. Se é que você não tem bem certeza disso e tem a sua Bíblia e quer ler, aí pode ler. É 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações que me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Orei 3 vezes
3 vezes ao Senhor para que se desviar, tirasse isso de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantas vezes as pessoas às vezes estão reclamando de fraqueza e dizer: eu sou fraco, eu não tenho condições de vencer. Pois é na fraqueza, você tem que reconhecer a sua fraqueza. Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, porque é reconhecendo a nossa fraqueza que nós sabemos que nós estamos aqui de pé, porque nós temos um Deus forte. Nós temos aqui pela sua capacidade, não é pela nossa capacidade. Ele não quer que nós estejamos estribados na nossa capacidade, nem na nossa habilidade. Não te estribes no teu próprio entendimento, não te estribes naquilo que você acha que você conhece. Não, te estribes naquilo que Deus alcançou para você. Deus alcançou uma oportunidade, Deus estendeu a sua mão através desta mensagem. Esta mensagem é a mão de Deus estendida para você, a mão de Deus que não está encolhida, o ouvido que não está tapado para ouvir as orações daqueles que oram a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aí vocês vejam uma coisa. Você quer perguntar para Deus: mas Senhor, por que permitistes um espinho, um mensageiro de Satanás num homem como Paulo? E eu te pergunto, teria alguma coisa melhor? Se tivesse alguma coisa melhor, Deus faria. Deus faz o melhor que é para nós, o melhor que Ele tem para o seu povo. Tem alguém melhor? Tem alguém melhor que esta Bíblia? Tem alguém um pensamento melhor? Tem alguém alguma saída melhor? Aquilo que Deus alcança, isso é o melhor. Fique com o que Deus alcança. Nunca queira um emplaste, nunca queira uma muleta. Fique com o original que Deus alcançou para você. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Então, não pense você que alguma coisa tem que acontecer com nós. Ah, pastor, mas eu às vezes fico entristecido. Você tem que saber que o céu não é aqui ainda. Aqui você vai sempre passar, aqui você vai sempre lutar com a sua própria carne. E outra coisa, se você tomar decisão entristecida, essa é a pior coisa que você faz. Quando você está entristecido, é uma oportunidade para você orar. Nunca tome decisão, porque se você tiver uma amargura, você vai tomar uma decisão amarga. Espere que a doçura do Espírito Santo desça no seu coração. A hora que o Espírito Santo descer no seu coração, que traz a doçura, tem que te dar liberdade, essa hora você pode tomar decisão. Mas nunca tome decisão com amargura. Tem algum momento que você já se sentiu amargurado, por certo já sentiu, mas se você continuar orando, o momento de amargura passa e vem um momento de doçura, a doçura do Espírito Santo. Você nunca experimentou a doçura do Espírito Santo? Só um irmão lá está levantando a mão. Ninguém mais recebeu a doçura do Espírito Santo. Ah, você não tinha entendido bem, não é? Eu perdoo vocês, né? Mas temos que entender as coisas bem. Glória a Jesus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Isso que eu ainda não estou fazendo pergunta, né? Estou poupando vocês de não fazer pergunta. Mas é a maneira, nós temos irmãos, nós temos colegas que se você fosse na igreja dele, você ia se dar mal, porque ele ia te fazer pergunta, ele ia te fazer pergunta, e eu não tenho nada contra, eu acho que a pergunta desperta, eu acho que porque a pergunta é para que nós não ficamos assim muito, bom, é com o outro, é com aquele, ele não vai perguntar para mim, não, tá? É isso que você tem que estar, vocês têm que estar atentos, porque este momento aqui é um momento especial que Deus está nos dando, amém? Então nós estamos aqui falando que Deus permitiu um espinho na carne para esbofetear a Paulo, quer dizer, Paulo era esbofeteado. Agora você diz, eu sou judiado, pastor, eu estou judiado, eu sou perseguido. Você tem que ser esbofeteado, sim, claro que sim. Você pensa que eu nunca fui esbofeteado?
Você pensa que não? Você acha que não? Você pensa que não? Então vem assumir esse lugar aqui para ver. Por isso que muitos assumem esse lugar e depois correm, porque eles achavam que não era assim. Eles achavam que pastor era muito bom, era só botar uma roupa, botar uma gravata, botar um terno, botar alguma coisa assim, e ser elogiado pelo povo. Não, mas pense em você, o que os problemas causam de amargura. Se causa para você, causa para todos nós. Todo problema, há muitas espécies de problemas que causam amargura. Há momentos que você tem que ter muita graça de Deus, porque se você deita e não dorme, viu? Porque se você está amargurado, isso não deixa você dormir. Agora, eu quero dizer que isto faz parte. Nós temos que enfrentar isso. Já vou dizendo isso aqui antes de esquecer. Se um dia você deitar e sentir-se amargurado e sentir de solucionar problema, então não invente de ficar deitado. Vá orar primeiro. Até que você possa descansar e você diz, eu vou descansar porque eu entreguei o meu problema nas mãos de Deus. Eu não tenho como resolver, o Senhor sabe que eu não tenho como resolver, mas eu coloco o Senhor como meu advogado. Esse problema está nas mãos do Senhor, eu não tenho capacidade, mas eu creio na capacidade do Senhor. Você está entendendo? Está entendendo que nós temos que lançar a nossa ansiedade, a nossa condição difícil para o Senhor? E é para isso que nós viemos aqui. Nós viemos aqui para colocar o Senhor como nosso advogado, como nosso defensor, mesmo que nós tenha cometido erro, mesmo que cometemos pecado. Se temos cometido pecado, temos um advogado junto do Pai. Isso é o que João escreve, isso que está escrito por causa minha e por causa de você. Então nós temos que sentir mal por algum momento, mas é sentindo mal que nós aprendemos a buscar o bem, aprendemos a dar valor. É o contraste das cores que dão a diferença. Se você pintar tudo de branco, que valor tem o branco? Se você pintar tudo de verde, que valor tem? Então tem que ter o contraste, ou pelo menos o mais escuro, mas tem que ter o contraste para dar valor, para dar o destaque. Então, se nós tivermos somente coisas boas, como disse Jó, se nós tivermos somente o bem, então nós somos um filhinho de papai. Enquanto nós somos, o Senhor tem que me tratar assim, porque se o Senhor não me trata assim, eu não vou mais à igreja. Senhor, se me ofendem, eu não vou mais. Senhor, se falam mal de mim, se fazem pouco em mim, se criticaram no hino que eu cantei, oh Senhor, eu não vou mais. Nós viramos uma criancinha, nós viramos uma pessoa que nós devemos se envergonhar de nós mesmos, nós devemos nos envergonhar de nós mesmos, não é com palavras. Se nós estamos crescendo, não somos mais menino, nós crescemos na palavra, no poder da palavra, comendo coisas fortes. Nós alimentamos de alimento forte, esse alimento deve fortalecer você para não ser uma criancinha. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então isto te dá certeza, porque quando você vê o seu irmão caído ou em necessidade, você diz, eu também já experimentei isso, eu também já passei por isso, e Deus me estendeu a mão, e estende para você, e também te ajuda, amém, aleluia, graças a Deus. Vocês dariam graças a Deus? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho muita coisa aqui para caminhar à frente, mas eu quero que os irmãos possam entender. Nós estamos aqui em duas bem-aventuranças, né? Em duas bem-aventuranças. Quantas bem-aventuranças tem? Quantas bem-aventuranças são mais destacadas na Bíblia? Quantas são? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E talvez se você vai contar ali onde elas estão, você vai dizer são 6 ou 7. Não, são 9. Porque tem uma bem-aventurança que está separada ainda. Claro que tem outras bem-aventuranças como essa aqui do Salmo, mas ela todas vai concluir lá, nas bem-aventuranças de Jesus. Todas vão concluir lá. E aí você descobre que das bem-aventuranças de Jesus está toda a Bíblia que nós precisamos para nós, no nosso dia.
E às vezes você lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Eu não estou dizendo nem condenando ninguém que não leia, mas é que se o Espírito da Bíblia não está em nós, você não consegue ver essas coisas. Não consegue ver, porque à medida que você vai buscando, você vai encontrando. Quanto mais você busca, mais você encontra. Você não pode encontrar se não busca, tá? Eu vou dar um lancezinho mais aqui na frente, eu vou calcar um pouquinho mais aqui na segunda bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram. Vê? Aí você pode ver uma coisa, que Jesus também disse que se nós não nos tornarmos como um menino, jamais herdaremos o reino dos céus. Ele falou isso lá em São Mateus capítulo 18 e versículo 1 ao 4. O menino, ele tem sonhos de menino, ele tem fé de menino, ele tem choro de menino. O menino acredita, o menino tem mais facilidade de acreditar nas coisas que o adulto. É verdade ou não é? Se você diz uma coisa para um menino, ele fica muito mais confiante naquilo que ele ouviu de você, do que você dizer isso para um adulto. Se você dizer isso para um adulto, é muito mais difícil dele captar isso, dele crer nisso, dele crer que isso é verdade. E o menino é muito mais fácil. E Jesus disse, se vocês não vos tornarem como um menino. Eu creio que nós vivemos hoje num tempo, deixa eu dizer uma coisinha aqui, que já houve muitas coisas têm acontecido, e até mesmo na mensagem. A mensagem se dividiu por doutrina, se dividiu por interesses, se dividiu por líder, se dividiu por uma série de coisas, e cada grupo sempre querendo ser o melhor, sempre querem ser o melhor, viu? Pode dizer que nunca um grupo se divide para ser pior, não, sempre ele se divide dizendo, não, agora que nós vamos fazer o certo é assim, dessa forma, nós estamos errados, agora que nós estamos certos, enfim, não é? Mas preste atenção nisso. Mas nós vivemos um tempo que depois destas coisas, Deus está agora vindo na coisa simples. Está vindo na coisa simples, mas na coisa objetiva. Porque se você falha no objetivo, você falha no principal. Você não pode fazer, há momentos que você não pode decidir sozinho. Você tem que orar, e uma oração tem que ter sinal. E como é que uma oração tem que ter sinal? Tem que ter um quebrantamento. Deus tem que sentir o quebrantamento. Deus tem que sentir que aquela pessoa está quebrantada. A Bíblia diz que Deus recebe o coração quebrantado, é mesmo que uma oferta para Deus, uma principal oferta para Deus. Eu não vou ler isso, mas você sabe que eu estou falando Bíblia. Você já leu isso, sabe que isso é Bíblia. Então, você vai observando isso, você vai observando que esse choro é uma maneira de você colocar para fora. Você não tem aquela solução, não tem como resolver, não tem como mudar, não tem como pensar diferente, não tem. Mas vai ali, descobre um canto e chora ali no canto. É o que muitas pessoas não querem fazer, elas não querem fazer. Mas os pentecostais, não de nome, mas os pentecostais antigos fizeram isso. Os pentecostais antigos, mensageiro desta era diz, falando da rua Azusa, ele diz que ali tinham irmãs e tinham irmãos que oravam e levantavam a voz e oravam. E vinham pessoas usadas por demônios e colocavam armas nas janelas e disparavam projéteis ali para dentro. Pegava na roupa daquelas irmãs, mas elas não abandonavam aquele lugar ali. Elas permaneciam naquele lugar ali, porque elas sabiam que elas estavam ali fazendo o que elas deviam fazer, e elas estavam quebrantadas, e elas estavam adorando a Deus,
e elas estavam oferecendo as suas vidas a Deus. E desde que elas oferecessem as suas vidas a Deus, elas sabiam que aquilo anulava qualquer projeto, qualquer arma, qualquer intenção, qualquer coisa. Isso era anulado. Estes eram os pentecostais, e os pentecostais não de nome, mas os pentecostais de testemunho. E hoje nós somos chamados para ser os verdadeiros pentecostais, amém? Glória a Deus. Tão baixo assim. Amém. Como estou forte? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Parece que estão combinados, né? Estão combinados para dar amém baixo hoje. Não tem mais a pessoa que jogava pedra aqui quando se dava amém. Ela saiu daqui. Sabe o quê? Não foi nós que saímos, foi ela que saiu. Amém? Amém. Hoje tem um estacionamento aí. Glória a Deus. Essa pessoa não jogou algumas pedras. Verdade, irmão, né? Irmã Eira, né? Nós não desejamos nenhum mal, né? Mas Deus mudou essa situação, né? Deus mudou essa situação. Só esperamos o tempo, né? Então, vamos adiante um pouquinho aqui no que nós estamos mencionando. Muitas vezes uma pessoa, para fazer evangelismo, tem lugares que você vai ser bem recebido, tem outro lugar que você vai ser mal recebido. Num lugar você vai ser acolhido, você pode ser acolhido até como um anjo de Deus, mas no outro lugar a porta pode ser batida no seu rosto. Há pessoas que batem a porta quando veem que alguém está ali, trazendo algum folhetinho, alguma coisa para redistribuir, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Então, isso não é uma coisa fácil. Mas a Bíblia diz no Salmo 126, versículo 6, que aquele que leva a preciosa semente, que anda e que caminha, muitas vezes ele anda levando, chorando essa preciosa semente. Qualquer pessoa que carrega a preciosa semente, ela chega a chorar em alguns momentos. Ela chega a chorar. Você imagine uma esposa que trata de servir a Deus, como nós já tivemos isso aqui no nosso meio e ainda podemos ter. Uma esposa que trata de servir a Deus e faz o seu melhor e dedica a sua vida para Deus e não tem essa compreensão do seu marido, não tem essa compreensão quando você volta para casa depois de um culto. Muitas vezes ainda tem algumas palavras desconsideráveis, muitas vezes tem algumas palavras que lhe enxovalham, algumas palavras que lhe entristecem. Muitas vezes isso já tem acontecido, né? Muitas vezes uma pessoa vai chorar o culto, muitas vezes ela vai fazer isso, mas ele tem que saber que ele porta. Nós recebemos um testemunho esta semana de uma irmã. Ela estava em algum lugar, que ela foi para pagar ali, fazer um pagamento ali na lotérica. E alguém começou a olhar para a roupa da irmã e começou a criticar. E falar de alguma maneira que os outros ouvissem. Essa gente que usa esses vestidão aí. Essa gente que usa esse tipo de roupa. Essa gente que pensa que é santo. Essa gente começou a falar assim na volta dela. E ela disse que voltou para casa agradecendo a Deus. Não sei se eu acho que ela colocou aí por aí. Ela disse que voltou para casa agradecendo a Deus porque ela foi digna de sofrer aquilo por causa da palavra. Sofrer aquilo por causa da palavra. Sofrer por causa da palavra. Nós temos que chegar ao tempo de saber o que é sofrer por causa da palavra. Muitas vezes nós não sabemos o que é sofrer pela palavra. Nós temos que... O amor é sofredor. Quando você ama a Deus, você vai sofrer, você vai sacrificar alguma coisa. Você vai ouvir alguma coisa desagradável da tua família, se isso não aconteceu na sua vida, ainda vai ter que acontecer, porque foi o primeiro sinal quando eu me voltei para Deus. Nem o meu pai, que era uma criatura preciosa, que mais tarde ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus,
e foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu comecei a ler esta Bíblia, ele disse: meu filho, quero te dizer uma coisa, essa Bíblia vai te deixar louco. E me deixou mesmo. Só que eu estou louco e não quero voltar para o normal. Nunca mais para o que eu era. Nunca mais. Eu quero mais dessa loucura. Você quer mais ou não? Louco, 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 louco por Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês conhecem o Morinho? Louco, louco por Jesus? É bem assim, viu? Mas isso não me deixou, isso não me parou ali, não me parou, eu continuei adiante, não é? Isso quando você é um cristão, quando você sabe o que você encontrou o verdadeiro Deus, nada te faz, nada, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem palavras alguma te faz separar de Deus, nada te separa do amor de Deus. Mais forte é o que está em nós do que aquele que está no mundo, mais forte é aquilo que as pessoas falam, muito mais forte é o que Deus tem falado para você. É mais forte ou não é? É mais forte ou não é? Amém. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que fazia João quando olhou para o livro? O livro estava fechado. Ninguém podia abrir, nem mesmo olhar para ele. Ele sabia que dependia desse livro. Sabia que dependia daquele livro. Apocalipse 5. O que ele fez? Começou a rir? Ou começou a chorar? Começou a chorar? Chorou. Chorou pouco ou chorou muito? Hã? Muito. A Bíblia diz muito. E resolveu ou não resolveu? Resolveu? Quando ele chorava, o ancião lhe disse: não chores, João. Não disse não chore antes, quando ele não tinha chorado, depois que ele estava chorando. Não chores. Já ouvi o teu choro. O leão da tribo de Judá venceu. E abriu o livro. Aleluia. Depois que ele chorou. Será que Paulo escreveu as suas cartas, todas elas sorrindo ou chorando? Escreveu cartas chorando? Sim, basta você ler a Bíblia, Filipenses 3,17. Ele disse que tem pessoas que, ao invés de ser amigos de Deus, são inimigos da cruz. Ele chorava porque ele via nisso aí. Quando você é consciente da realidade, e você vê que uma coisa que uma pessoa está fazendo contra ele próprio, não para os outros, não para você, para ele próprio. Porque se alguém se afasta de Deus, se alguém despreza a sua palavra, se alguém despreza a sua mensagem, se alguém despreza o seu mensageiro, se alguém despreza quem prega, se prega por questão de gosto, porque eu não gosto dessa pregação assim, eu não gosto dessa forma assim, tem muita coisa que eu não gosto. Mas até quando Deus não me dirige como agir, eu deixo aquilo correr. Tem coisas que têm corrido aqui, que têm corrido em qualquer outro lugar aqui da igreja, enfim, corre, vai correndo. Agora, não vai correr sempre, mas quando até que Deus venha e diz basta. E aí você diz: por que será que o pastor se desagradou? O que aconteceu? Quem será que falou na cabeça do pastor? Quem foi? Vou descobrir esse camarada, esse fuxiqueiro. E você não vê, às vezes, que foi o Espírito Santo. E você chama o Espírito Santo de fuxiqueiro. É perigoso. É um dano muito perigoso. E a Bíblia diz que nesse dia que nós vivemos, os próprios sacerdotes, conforme Joel capítulo 2, versículo 17, vão ter que chorar entre o alpendre e o altar. Porque nós estamos vivendo um dia, que eu não digo
eu quero dizer isso e que vocês procurem entender. Não só eu, mas toda aquela pessoa que for espiritual. Você vai ver pessoas se condenando. Você vai ver pessoas falando coisas que não deviam. Você vai ver pessoas se envolvendo algo que não deviam se envolver. Deixando de atender a parte que lhe corresponde. Entrando na vida do outro. Entrando em problemas. Tomando problemas dos outros sem ser. Você pode ajudar uma pessoa, mas você pode ajudar até onde lhe cabe. Você nunca pode fazer aquilo a mais do que não lhe corresponde. Porque há momentos, há coisas, por exemplo, como disse João, há pessoas que pecam para a morte. E para isso eu não digo que rogue. Então você tem que sempre orar. Você nunca pode nem sequer tirar o mal de uma pessoa. Porque você vê que o profeta disse, Moisés quis tirar o mal de alguém e se deu mal. Ele tem que ter a misericórdia dele tem que ser a de Deus. Porque Deus tem misericórdia de quem ele tem. Eu queria ir a mais, mas eu creio que nisto eu já vou mostrando para vocês que só aqui nas bem-aventuranças já tem muito do que nós necessitamos. E quero dizer, já para ir arrematando aqui, os judeus, quando eles se derem conta, não agora no momento atual, mas quando os judeus se derem conta, despertado através daqueles 2 profetas, os judeus vão chorar amargamente. Vão chorar arrependidos, reconhecendo que eles não reconheceram o Messias em seus dias, não reconheceram a visita de Deus em seus dias, e que levaram à crucificação aquele próprio que estava nas Escrituras. Mas eles se arrependerão. Isso está em Zacarias 12, 10 até o 12. Quero dizer para vocês o quanto é importante, o quanto é maravilhoso. Guarde isto porque eu já estou encerrando. Se nós não temos a palavra de um profeta, o povo estará corrompido. Não importa quanto de Bíblia eles leem, eles estarão corrompidos, porque assim diz a Bíblia. Sem profecia de um profeta, o povo se corrompe. O povo estará corrompido. E quando eles estavam há 400 anos sem profeta, desde Zacarias até João Batista, você pode ver que eles estavam oferecendo animais. Mas ofereciam cordeirinho cego, cordeirinho sarnoso, cordeirinho com pata torta. Eles ofereciam esse tipo de coisa porque eles não tinham um profeta para repreendê-los. Isso é exatamente da condição que nós vivemos no nosso dia. Se nós não temos um profeta para nos repreender, um profeta para nos chamar a atenção, um profeta para nos levar a chorar, um profeta para levar a encarar essas coisas, nós estaremos oferecendo. Eu não vou dizer, talvez em outro dia eu diga o que representa um cordeiro de pata torta, um cordeiro sarnoso, um cordeiro manchado. Você quer dizer que são oferecimentos tortos, oferecimentos manchados, oferecimentos. Nós temos que procurar oferecer o que Deus requer, o que é um requisito, para que isso seja uma bênção de Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos então concluindo. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Crê você que você é um escolhido de Deus? Crê você que você é um escolhido de Deus? Amém. Quer você entenda isto que você ouviu, quer você não entenda.
você ficará com essa palavra. Muitas vezes eu ouvi coisas que eu não entendi. Inclusive quando eu fui assistir o primeiro encontro de obreiros, me pregaram sobre 7 selos e 7 trovões. O que eu poderia entender sobre 7 selos e 7 trovões naquela época? Mas eu não tropecei. Eu voltei crendo que num dia certo eu entenderia. E graças a Deus hoje eu não tenho nenhuma dificuldade. Já palmilhei, já andei por meio de todas essas doutrinas. E não fiquei engalhado em nenhuma. E creio hoje na palavra como ela é. E creio no que o profeta nos trouxe. E creio que tudo isso tem o tempo certo. E ele nunca nos trouxe isso para fazer doutrinas e divisões. Trouxe exatamente para mostrar para nós que Deus abriu a sua palavra e fez a Bíblia funcionar. E está aqui até a bem-aventurança. Eu li 2 bem-aventuranças aqui para vocês. E são 9. Você não acredita que tem uma bênção maior se ler as 9? E se nós crer nas 9? E que as 9 são de Deus? E que elas são para nós? E que quanto mais você tomar desse alimento, e quanto mais você comer desse alimento, mais forte você se torna. Você crê ou não crê? Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos então aqui, a irmã Luzia está justificando, né, a sua falta, e o irmão Bernardino, por motivo da gripe, né, muito forte, eles estão enfrentando. Nós temos aqui também, sim, o que nós temos aqui é agradecimento, né? Agradecimento, o agradecimento da irmã Sandra pela sua viagem, né? Nós tivemos o pedido de oração e logo então temos aqui o agradecimento da nossa irmã que já está aqui entre nós, né? Vamos inclinar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos. O outro? Tá. Graças a Deus. Certo. O pedido do irmão Jair está aqui em favor de solução de problemas. Amado Deus, tua palavra tem sido exposta nesta noite sem nenhum impedimento, Senhor. Nós cremos que o seu objetivo está determinado por ti para cada uma dessas palavras. Cada vez que tomamos esta palavra, Senhor, é para nos enriquecer. O Senhor, sendo tão rico, se fez pobre por amor de nós. Dedicou a sua vida. Tudo aquilo que estava em si, Ele dedicou, Ele entregou por nós, para que Ele pudesse, como fosse oprimido e não abrisse a sua boca. Como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele pudesse cumprir as escrituras, pudesse cumprir as profecias, pudesse confirmar que estava preordenado haver um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, e ali esteve este cordeiro, se cumpriu nele esta promessa. E aqui nós estamos, Senhor, te agradecendo nesta noite, já no encerramento desta palavra, Senhor, destas tuas bem-aventuranças que falamos, meu Senhor. Agloba cada irmão aqui, Senhor. O Senhor conhece a necessidade, o problema de cada um, Senhor. Mesmo que alguém se encontre às vezes um tanto lutando, Senhor. Nós somos bem-aventurados por aceitar estas requisições,
por aceitar esta palavra, Senhor, por aceitar aquilo que o Senhor promoveu para os nossos irmãos que já passaram por aqui, e eles tomaram esta palavra, eles tomaram este exemplo de vida, Senhor, e por isso eles estão hoje galardoados, esperando a nós, em espera, Senhor, da nossa chegada. Eles foram na frente nos esperar, Senhor, como foi o mensageiro, como foram os demais santos, meu Senhor, desta era. Tantos deles já foram e estão ali nos esperando. Aqui estão, Senhor, teus filhos nesta noite. Nós oramos também por aqueles que estão na internet, Senhor. Nós esperamos por aqueles que esperam, por aqueles que levantam as suas mãos, por aqueles que abrem os seus corações, por aqueles que precisam de uma bênção, por aqueles que necessitam de uma cura, por aqueles que necessitam de um milagre. Pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados, ó Pai. Isto está decretado no poder, na ação, na graça de Tua palavra, Senhor. Nós temos estas promessas, nós somos herdeiros destas promessas. Cada irmão se sinta vinculado, se sinta inserido nestas promessas, se sinta inserido no Espírito de Deus, inserido nesta responsabilidade, inserido neste chamado, inserido mesmo nas necessidades, mesmo nos problemas, mesmo Paulo tendo um espinho na carne, Senhor, para que ele não se exaltasse por causa da grandeza das visões que ele havia recebido, Senhor, para que nós também não usamos desta mensagem para colocar alguém debaixo do nosso pé, não usamos esta mensagem para nos exaltar, não usamos esta mensagem para nos achar superior aos outros, não usamos desta mensagem, Senhor, para simplesmente avacalhar as denominações, não somente para avacalhar os grupos da mensagem, Senhor, não somente tomando esta mensagem para acertar as nossas vidas, para viver para Ti, meu Senhor, para fazer aquilo que nos corresponde, Senhor, para que desperte a fome e a sede de justiça nos corações, Senhor. Aquela vida que tem sal, ela provoca desejo, ela provoca sede na vida de alguém, Senhor. E hoje, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, e o Senhor enviaria esta sede sobre a terra, não de pão, não de água, mas de escutar a verdadeira palavra, porque haveria algum culto que esta palavra estaria sendo pregada. E nós te pedimos estas bênçãos nesta noite, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, graças a Deus, graças a Deus. Eu sei que alguém estava sentindo alguma necessidade, eu sei que o inimigo estava detendo, eu sei que o inimigo estava querendo entristecer alguém, mas Deus cumpriu o seu papel, Deus cumpriu a sua finalidade, e por isso você veio a este lugar, e eu creio que você tem sido abençoado. Vocês têm sido abençoados? Você crê na bênção que tem recebido? Vamos dar glória a Deus? Aleluias. Não pode ser mais forte um pouquinho? Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Pode tomar os seus lugares. Nós vamos então tendo algum hino, e logo depois nós voltamos aqui para mais as notinhas que nós haveríamos de ter ainda, Senhor, nesta oportunidade, nesta noite. Com esse hino nós vamos encerrando para a internet. Vamos cantar o hino no nosso cenário aqui, número 212, um povo forte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai.
Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais.